Que sentido tem a vida? O que fazemos aqui? Por que estamos aqui? Sabe o mais importante? Saber o motivo real que estamos aqui. A arte da capoeira nos permite estar próximo dessa resposta, onde nossa inquietude como seres humanos constantemente nos questionamos. De repente, um dia nascemos, crescemos e morremos. E tudo isso é feito. E no meio, o quê? Aprendemos, trabalhamos, amamos, reímos, choramos, duvidamos, equivocamos. Mas por quê? Para quê? Respondendo estas perguntas, nos deparamos com a vida desse grande mestre, que nos deixou de forma para compartilhar uma grande reflexão de força interior, onde todo o seu esforço por a primeira conquista, sendo os compromissos sociais, e logo por sua força vital, visualizando até a passagem de um projeto de deixar uma grande mensagem a todos. Oi, bom dia ou boa noite, né? Estamos aqui para falar sobre a questão do mestre Walter, em memória. O Walter ele chegou na senzala em 10/1/76 e foi quase mais ou menos assim próximo a um evento de batizado que a gente estava promovendo. E ele, por ser uma pessoa muito voltada à prática, uma pessoa tinha uma inteligência dentro da capoeira, assim, de uma forma de assimilar aquilo que era passado. E eu coloquei ele para participar de imediato, porque realmente correspondia com tudo aquilo que a gente exigia. Eu conheci o Valtinho na senzala, provavelmente em 76, quando ele entrou. Eu tenho a lembrança dele e o Gilberto entrando na academia. Eu conheci o mestre Valtinho na senzala na década de 70 para 80, ou seja, em 74, ali na Marechal Pego Júnior, comecei a capoeira ali, o mestre Valtinho já estava, e nessa época ele estava no cordão verde, ia pegar o amarelo, e foi no batizado seguinte, eu peguei o verde, ele pegou o amarelo. Estou tirando este momento para falar alguma coisa do meu amigo, meu compadre, mestre Valtinho. Foi numa partida de futebol que meu primo me levou, isso por volta de 76, por aí, lá em Santos, no Itararé, né? Desculpa, em São Vicente, no Itararé, num jogo de futebol, onde meu primo jogava bola com os irmãos dele, e ele levou e eu conheci o Valtinho ali. É o seguinte, falar de Valtinho é falar de um grande irmão, de um grande parceiro e de um grande amigo, tá? Sobre capoeira, todo mundo sabe, eu cheguei na senzala em 76, o Valtinho estava com o braço engessado e treinava como se não tivesse com o braço engessado, fazendo todos os movimentos possíveis. E sempre com aquele sorriso largo no rosto, que é a marca dele, ensinava todo mundo uma igualdade incrível, uma humildade incondicional. Eu conheci o mestre Valtinho em 1979, quando eu cheguei na senzala. Comecei a capoeira em 78. Em 79, eu cheguei na senzala. Mestre Valtinho, eu conheci ele pelos anos 1985, 86, em São Vicente, batizado em Tumiaru, onde eu ainda treinava com o mestre Bandeira. E daí de lá pra cá, algumas vezes que encontrei com eles, fui notando que era um cara super legal. Daí sim, fui tendo mais amizades.
onde eu cheguei na academia dele. E de lá pra cá foi tudo às mil maravilhas. Olá galera, sou o professor Dilmar Pinto Guedes Júnior. Conheci o mestre Valtinho em 1986. Eu estava abrindo a minha academia, Corpo Sano, recém-formado em Educação Física, e o Valtinho estava buscando um novo endereço para a academia dele de capoeira. O mestre Valtinho, ele sempre foi linha de frente, ele sempre foi protagonista. O próprio logotipo da Movimentos, que é a escola do meu mestre, tinha sido tirado nessa época de uma famosa foto da Senzala de Santos, onde trazia o mestre Gilberto Beija-Flor fazendo um bico de papagaio e o próprio mestre Valtinho da Senzala fazendo um crucifixo. Conheci o mestre Valtinho nos inícios dos anos 90. Eu ainda era aluno, estava saindo do contramestre Fabião e sendo recebido pelo mestre Parada. Eu já filava várias aulas do mestre Parada e eu me lembro que terça e quinta eram as aulas do mestre Valtinho lá no Movimentos. Eu tenho nossas relações de conhecimento para o mestre Valtinho, que era um grande amigo, muito importante. Eu conheci ele através de show, conheci vários eventos dentro de São Paulo. Ele também esteve aqui em Salvador. O mestre Valtinho foi uma pessoa especial para nós. O mestre Valtinho pertence a uma era da Associação de Capoeira Senzalas de Mestre Sombra que admiro muito. O mestre Valtinho, quando ele era, acho que cordão amarelo e azul, se eu não estou enganado, tinha ele, tinha um rapaz que era o nome dele era Castor. E eles dois foram na academia do meu pai, na academia Eli, de musculação, que era no BNH. Foram pedir pro meu pai para dar aula de capoeira lá. O relacionamento com ele era de pai e filho, irmão e irmão, amigo e amigo, né? De mestre e discípulo. Treinar, mas que minha mãe na ocasião não tinha como pagar. E ele, se você quer ficar mesmo, você quer treinar, então você fica. Eu nesse momento eu necessitava de um pai ao meu lado. E ele foi tudo e mais. No final, todos seremos uma memória na mente de alguém. Uma foto, um vídeo, uma anedota. Centenas, milhares, milhões de pessoas já estiveram antes aqui. Para quê? Com que finalidade? Nos permitimos ser mais pessoas aqui, mas para quê? Nossa função, que alguém fique para preservar a espécie? Deixar outros e deixamos outros e logo depois mais outros e assim por diante? Até quando? Fazemos isso há milhares de anos e nada muda ou nada do que sabemos. Nossa descendência é os que fica com a essência sanguínea, mas as formas que se relacionamos com o nosso entorno é o que os familiares guardará como um tesouro, deixado por alguém tão querido, ou nos ensinamentos que não se mede em valores quantitativos, mas sim em valores qualitativos. Eu coloquei ele como meu contramestre. Isso depois de determinado tempo, depois de formado, a gente observa a dedicação da pessoa, o interesse que ele tinha pelo espaço, aquelas coisas todas. Nós colocamos ele como contramestre. Ele foi o primeiro contramestre da Senzala. Depois abriu o espaço dele e começou a desenvolver o trabalho dele. Mais do que o irmão, né? Uma amizade sincera, ele sempre foi um cara que não tinha rodeios, que tem para falar, a gente falava, que amigo é isso, né? Treinava muito, ele saía para praia treinar. Mas com o mestre Valtinho a gente se relacionou,
ele pegou eu, tipo assim, como um irmão mais novo, né, mais jovem, que estava ali treinando, e passamos a treinar, passamos a ter um relacionamento de irmão mesmo, de gente que precisa um do outro, se apoiava na vida de todo dia de capoeiragem, tanto nas rodas como nos treinos, e na vida natural, quando saímos para a balada, como se dizia se diz hoje, né? Naquela época era diferente, e a gente ia para as festinhas, para os bailes, curtia, a gente treinava junto, praticava junto, fazia tudo que podia, ligado, para que aquela nossa irmandade, amizade, fosse sempre duradoura. Pronto, e participamos de muitos festivais, no qual ganhamos vários, em 80, 81, 83, e criamos assim junto uma forma de jogar capoeira que passava justamente aquela coisa que era a nossa amizade, a nossa forma de se relacionar. Eu sinto feliz comigo mesmo de, nos últimos momentos da vida do meu compadre, né, Valtinho, eu poder estar com ele, né? Eu tive lá nos últimos dias de vida dele, várias vezes conversamos, nós demos bastante risada, nós cantamos e foi muito legal. Foi uma presença muito marcante, né? Todos os sábados depois da nossa roda de capoeira na Senzala, a gente ia para um clube chamado Trincanas de Coimbra, um risca-faca que tinha lá na Vila Matias, e nós sempre se encontrávamos lá. Depois da Senzala, nós íamos para lá, passavam em casa, tomavam um banho, trocar de roupa, e nós íamos para nossa festinha, onde a gente dançava até dizer chega. E a minha relação com o mestre Valtinho foi uma relação de irmão, né? Eu tinha o mestre Valtinho como o meu irmão mais velho. Teve um período das nossas vidas que nós nos víamos quase que diariamente, né? E durante essa convivência eu guardo histórias divertidíssimas, engraçadas, sérias, né? Mas na sua maioria histórias muito engraçadas. E falar sobre capoeira, que os movimentos dele eram perfeitos na colocação, na execução, tá? Manha de jogo, canto, toque, mandinga. Depois ele fez um pouco de ferro, que a academia, a nossa Senzala tinha esse recurso. Aí, além de flexibilidade, agilidade, força, rapidez, tudo, ele ficou muito forte. Então, ele chegou à perfeição no meu modo de ver. Eu nunca vi ninguém fazer movimentos tão perfeitos na capoeira como o Valtinho da Senzala. Mas a capoeira, aquele escorpião, por exemplo, eu nunca vi ninguém fazer sem tocar a cabeça no chão, só com o apoio das duas mãos, em verdade. Eu vi fazer com 3 apoios, mas com dois apoios só nunca vi, só ele mesmo. Falar de capoeira do mestre Valtinho não tem muito o que falar, não. A gente tem a vida toda para falar, porque a vida toda é pouco. Sem palavras para dizer o quanto ele se integrou para ser um grande capoeirista. E hoje a gente joga em treino por capoeira, o mestre Valtinho da Senzala foi um dos maiores responsáveis. O contato entre eu e Valtinho começou como profissional, mas se tornou com certeza uma grande amizade. Valtinho já com alguma experiência, eu iniciando no ramo da academia, ele me passou coisas muito importantes de como lidar com a galera e me ensinou bastante coisa. Valtinho realmente, além de um mestre de capoeira, era um mestre da vida. Fizemos uma grande amizade, foram mais ou menos 10 anos de convívio. Nunca fui capoeirista, mas acabei me tornando um capoeirista de alma por causa dele. Todos os batizados eu estava presente, as festas da capoeira, batizado de outras academias, conheci vários mestres da capoeira, nos tornamos amigos, tudo por intermédio dele. Um grande amigo, com certeza. Relação de camaradas, né? Quando eu precisei dele, muitas vezes precisei dele, ele me ajudou. Às vezes que ele precisou de mim, também ajudei ele. E nós, que nem irmão, bem dizer, né? Porque sempre quando eu precisava dele, ele trabalhava na loja na cidade lá, ele me ajudava. Já precisei de muitas coisas dele, ele me ajudou. E
E a nossa amizade foi tendo, por essas ajudas que nós tivemos, a nossa amizade foi crescendo, certo? Cheguei um tempo depois, quando saí da academia onde eu treinava, a chegar a treinar com ele na academia dele, na Eletropaulo. Bom, sempre gostei do Mestre Valtinho. A gente, quando está falando alguma coisa assim, ninguém vai falar mal de ninguém. Mas do Mestre Valtinho, eu acho que jamais eu falaria mal, porque ele sempre foi um cara bacana. Ele não só recebia muito bem, deixava a gente à vontade, como também instruía. Não era um papel dele, de repente, né, por não ser o nosso mestre, mas pelo carinho que ele tinha pelo Parada, e aí já por mim, né, pelo trabalho que eu já desenvolvia, ele via com bons olhos, sempre, né, foi um amigo do projeto Capoeira Escola, Capoeira para Todos, principalmente no que tange a inclusão das pessoas com deficiência, sensibilizava muito ele, né? As qualidades que aprecio do Mestre Valtinho são as seguintes: autenticidade, generosidade ao ensinar, respeito ao próximo capoeirista, dedicação ao treino de capoeira, dedicação à música da capoeira. O Mestre Valtinho possuía comando sem ser um tirano. Eu voltei agora, né, agora na capoeira, voltei a dar aula e tudo, justamente o mestre na cama ali doente e me incentivou de voltar a dar aula. Como é que é, né? A gente falava sobre capoeira e falava sobre a família. Ele conhece os meus filhos, né? Viu o crescimento deles. Minha esposa conviveu com meus pais também. Tava virando adolescente e foi de uma importância assim. O mestre foi um pai na minha vida, porque eu tinha em torno de 10 para 11 e quando eu tinha acabado de completar 14 anos, minha mãe faleceu e era ele que me direcionava, era a ele que eu contava o que acontecia da minha vida, dos meus estudos, do meu trabalho e todas as coisas que eu ia fazer, os meus planos, os meus objetivos eram em função dele supervisionar mesmo, porque eu já não tinha pai, então ele realmente tinha esse papel, essa postura, não? E tem uma fase da minha vida que eu passei, que realmente foi clave a presença dele na minha vida, porque ele foi o primeiro a puxar minha orelha e me botar no meu devido lugar esse momento, né? Quando o filho entorta de uma maneira o caminho e se quer desviar pensando que já pode voar sozinho, né? E essa atenção dele que ele me deu mudou praticamente meu trajeto da estrada onde eu estava caminhando, porque era uma estrada, era um caminho que só tinha espinho. E ele, com sua maneira de ser, me conseguiu desviar de todos esses obstáculos que eu encontrava, o que eu ia encontrar. Não é à toa que onde eu quer que fosse nas rodas de capoeira, que eu era conhecido como o filho do Valtinho. É o filho do Valtinho. Evoluímos, melhoramos ou pioramos, dependendo da forma que tem de olhar. Nós vivemos mais confortáveis
ou justamente o oposto. 100 anos atrás, apenas 100 anos, uma carta levava semanas ou até meses para ir de uma cidade a outra. Hoje, em 1 segundo, saludamos alguém no Japão. Olá! É isso evoluir? Estamos mais próximos? Nos relacionamos? Será por isso que nos destruímos tão facilmente? Eu acredito que a vida não tem propósito em si mesmo, porque a razão pela qual estamos aqui é casual. E, por definição, algo que acontece por acaso não é premeditado. Então não tem propósito ou objetivo em si mesmo. Aquele cara, né, não tinha nada cômico, mas era cômico na sua forma de se expressar, né? Como é de conhecimento de todos nós, sabia que ele gostava sempre de falar algumas coisas em determinado momento que às vezes se encaixava e às vezes não se encaixava, mas era cômico pela reação que ele tinha e pela explosão. Foi sempre um bom jogador, foi muito parceiro do mestre Beija-Flor, foi muito parceiro do contramestre Edmar, e foi considerado na época nos festivais, Mestre Canjiquinha e alguns outros festivais que tinham, sempre ele ganhava em dupla com Beija-Flor, com o mestre Beija-Flor ou com o contramestre Edmar. E também faturava nos individuais. Então, o Walter era essa pessoa. Teve uma que ele estava com o braço engessado, afastado do trabalho, ele trabalhava na Eletropaulo, e nós fomos para a praia treinar, como a gente fazia muitas vezes. E aí a gente vinha de bicicleta e de repente ele se distraiu, bateu no ponto de ônibus, rolou, saiu no AU com aquele braço e tal, aí levantou, eu falei, ei rapaz, pô, aí falou pra mim, eu quase caí, né? Puta, aí foi aquela confusão. Esse Valtinho foi fazer Kung Fu. E nesse momento lá ele começou a treinar e o pessoal ensinava os movimentos de mãos, catar, não sei o quê. E aí quando colocou ele para fazer um treino com um confronto, né, que eles falam, tinha aí que fazer um treino e aí o cara com a mão começou a meter os movimentos nele, duro, direto, né? Porque ele dizia que o Kung Fu era luta, não sei o que e tal. E ele segurou a onda dele. Aí o professor falou, olha, agora tá valendo mão e pé. Aí o cara entrou com a mão rápida nele, pô, ele saiu fora, puxou o cara no movimento, soltou um rabo de arraia que pegou na lata do indivíduo, o indivíduo caiu no chão, aí foi um problema lá e tal. Aí o pessoal, pô, mas vem cá, você, que movimento é esse? Ele falou, isso é movimento de perna. O cara, mas o que é isso? Você faz outra luta? Faço capoeira. Voltou, chegou na aula seguinte de capoeira, encontrou ele, aí neguinho, como é que foi o Kung Fu? Não vou fazer aquele negócio não, isso aí não tá com nada. Meu negócio é capoeira mesmo, o negócio é a capoeira, porque capoeira a gente dá, solta a perna, pega no indivíduo, ninguém reclama, lá é cheio de xixi. E aí o cara jogou duro em mim, eu joguei nele o pé para ver se ele segurava. Mestre Valtinho foi um dos alunos do Mestre Sombra. Na minha opinião, ele foi o mais querido e o mais respeitado. Ele, humilde, respeitador. O Fabinho, filho do Mestre Parada, ele chegava da escola ou de casa mesmo, era muito pequeno, e ele jogava os brinquedos no meio da aula do Valtinho, o Valtinho ficava louco. Pô, manda embora essa porra desse moleque, caramba, enche o saco aí. E eu lembro que ele mandava fazer barra e tal, e o Fabinho passava por baixo das pernas das pessoas. Ocasião, feriado, fomos para a colônia de férias da Light. Valtinho trabalhava na Light, então fomos eu, Ana Lúcia, o Crono, meu filho que era pequeno, Valtinho e família lá para a colônia de férias da Light, em Caraguatatuba. Tomamos cerveja, final de tarde, comemos churrasco, final de tarde viemos embora. E nós na Serra de Maresias, muita curva, sem acostamento, um trânsito violento, volta de feriado, e o Valtinho atrás de mim dizendo, Gilmar, não estou me sentindo legal.
Calma, Valtinho, não dá para parar aqui. Dilmar, não tô me sentindo legal. Calma, Valtinho, não dá para parar aqui. Até que chegou uma hora e falou, Dilmar, não deu. E aí aconteceu, o Valtinho vomitou nas minhas costas e eu segui firme, porque não tinha onde parar. Nem vai para essas coisas. Eu sei que o mestre Diandro pediu para contar uma só, mas eu vou contar mais de uma. Nos anos 90, fomos convidados pelo mestre Deraldo a irmos para o batizado dele em Boston. Chegando em Boston, nós ficamos sabendo que fazia parte da cultura do lugar, sempre que um pedestre ia atravessar a rua, os carros automaticamente paravam para deixar o pedestre atravessar. Então o mestre Valtinho, ele brincava com isso, né? Ele ameaçava atravessar, o carro parava, ele voltava e dava prosseguimento à sua caminhada na calçada, né? E eu e ele fazíamos isso e escutávamos vários palavrões em inglês, mas alguns nós identificávamos e morríamos de rir com essa situação. No carnaval, nós estávamos sempre participando das escolas de samba, jogando capoeira, X9 ou União Imperial. Mais ou menos aí em 2001, 2002, foi fazer um trabalhinho lá em casa, uma moça, foi ajudar minha esposa a fazer um trampinho lá em casa, e ela estava passando uma camiseta minha da Senzala. Aí ela me chamou e falou, vem cá, moço, o senhor é capoeirista? E na época eu estava bem nativa, né? Eu falei, sou sim. Nossa, na minha cidade tinha capoeira, eu via muito. Eu falei, você é de onde? Ela falou, sou de Sergipe. Eu falei, qual cidade? Ela falou, Estância. Eu falei, poxa, eu tenho dois grandes amigos, dois irmãos, que são da minha academia, né? Mais antigos que eu até na capoeira. E são da sua cidade. Ela falou, qual é o nome deles? Eu falei, Walter e Jorge. Ela falou, não acredito. Mickey e Pato Donald foram meus amigos de infância. Adoro eles. Fiz questão de pegar os meus 3 filhos para aquecer. Então ele jogou com o Bruno, jogou com a Manuela e jogou com o Marquinho, com o qual ele tinha adoração. Muitas vezes quando a gente ia visitar ele no bar onde ele ficava no jogo, ele fazia questão que a gente almoçasse. Quando o Marquinho era pequeno, ele dava comida na boca para ele. Ele tinha os seus lados bons e ele vai deixar saudades aqui pra gente. Eu acho que sempre a gente encontra alguns mestres com o mesmo nome, mas com o nome de mestre Valtinho, acho que jamais existirá. Para mim, ele vai fazer muita falta, certo? Eu ainda não consegui tirar ele da cabeça. E nem vou conseguir, né? E vou estar por aí sempre lembrando o nome dele. Uma outra ocasião, ainda nos Estados Unidos, indo de Boston para São Francisco, no avião, a aeromoça, né, ela ofereceu bebidas e o mestre Valtinho falou, pô, Tatu, me empresta uma grana aí que eu quero tomar uma geladinha. Aí eu comecei a rir, eu falei, pô, Valtinho, já tá tudo incluso na passagem, cara, pode tomar cerveja aí e tal. Aí ele abriu aquele sorrisão e gritou bem alto, pô, fudeu, né, bem alto, né, porque ia tomando cerveja da hora que partiu até a chegada. Estávamos no nosso evento lá em Israel, o mestre Valtinho todo alinhado, né, como já era um costume, né, todo elegante, calçado, com a calça de bolso e cinto, né, camisa dentro dos padrões, e tinha um mestre que talvez, por considerar a indumentária do mestre Valtinho, achou que ele fosse um mestre angoleiro, desses bem devagar, né, e tal. E esse outro mestre começou a assanhar o mestre, né, cutucar aqui, cutucar ali. E o mestre Valtinho, sem mudar a expressão facial, né, de repente mandou um martelo daqueles que eu mesmo nunca vi ninguém segurar, né, e parou o pé assim, bem na cabeça do cidadão. E eu nunca mais esqueço o quanto que o outro arregalou. Na minha opinião, né, o mestre Valtinho foi um guerreiro que a Senzala teve. O mestre Valtinho era aquele que sempre defendia a bandeira da Senzala. Aquelas pessoas que queriam abaixar o nível do nosso grupo, o mestre Valtinho defendia na porrada e era sempre vitorioso. Assim, que uma das coisas, um dos jogos mais lindos de capoeira, desculpa o mestre Beija-Flor,
e outros. Uma das coisas mais lindas que eu vi foi o mestre Valtinho, foi ele jogar capoeira com o mestre falecido, mestre Besouro de Utinga, de Santo André. Isso aconteceu na Senzala num sábado há muito tempo atrás. Eu não consigo lembrar a data certa agora, mas foi por meado de, vamos dizer, de 80, começo de 80, por aí. Foi um dos maiores jogos de capoeira que eu vi, porque jogavam e ninguém procurava se bater e se jogar capoeira. Adoro eles. Aí, isso hoje dá uma apertada aqui, né? Eu quero conseguir falar até o final. Então, o nosso querido Valtinho já espalhava alegria sendo um Mickey lá em Estância, Sergipe, antes de vir aqui para São Paulo, desde pequenininho. Que Deus te põe em bom lugar e muito obrigado pelos ensinamentos que você proporcionou para a gente. O seu legado continua com muita sabedoria, muito carinho, com muita dedicação. A gente ama o senhor, mestre Valtinho. Fique com Deus. Axé. Valtinho, um grande abraço onde você estiver. Muito axé. E então, meu irmão Valtinho, te admiro muito, te amei muito nessa, vou continuar te amando e vou te amar na próxima, que com certeza a gente vai estar junto e vamos jogar muita capoeira. Demonstrar preocupação com a formação do caráter, né, da personalidade de cada capoeira, né, que frequentou a sua escola, o cuidado, né, que ele tinha, que apesar dele ter um carisma único, né, raríssimo, ele era uma pessoa muito disciplinadora e tentava colaborar, né, dessa forma, né, uma pessoa muito séria. Eu me lembro que uma vez nós participamos de um evento, não me lembro de quem, aí eu e Valtinho, né, nós fomos fazer um jogo e ele foi um pouco agressivo comigo. E dentro desse jogo ele conseguiu rasgar a minha camisa e aquilo me deixou muito chateado. Fiquei chateado demais com ele. Então eu saí da roda, não eu cumprimentei. Ele percebeu, né, que eu fiquei triste. Quando eu me aproximei dele para falar com ele em relação ao meu sentimento ali, naquele momento, antes que eu falasse alguma coisa, ele me deu um abraço e falou assim: desculpa aí, amigão, desculpa que eu vacilei. Então, foi uma bela passagem, cumpriu sua missão e vamos embora. O Mano Valtinho foi um grande irmão, um grande amigo. Pode acreditar. É assim, se foi, que Deus o tenha. Mestre Valtinho, para mim, jamais morrerá. Mestre Valtinho. Então acho que esse é o maior legado, acho que essa é a forma mais bacana da gente honrar a nossa memória para esse grande mestre aqui da nossa região e nas rodas de capoeira, que isso seja multiplicado, né? Não só pelos alunos de mestre Valtinho, mas por todos que conheceram e puderam conviver, tiveram o privilégio de conviver com esse grande mestre. No mestre fiquei muito sentido, eu e principalmente o grupo que eu analisei agora à noite, falando com o grupo, ficou muito sentido. Principalmente um mestre muito importante, que trabalhava bem, ensinava bem, tinha os alunos, e aí por diante, né, mestre? Eu lamento muito, sinto um desprezo, e Sombra também, um grande irmão, um grande mestre também, e deixo um abraço bem forte para vocês aí. Obrigado, mestre Valtinho, e o legado agradece, os futuros capoeiristas agradecem. Axé e paz. É a chegada do destino da gente lá. Uma história muito engraçada é que logo o mestre Sombra já logo tratava de dar aquela repreendida na galera. Mas eu tenho várias histórias, momentos maravilhosos que eu passei do lado do meu irmão mestre Valtinho, que deixa na galera muita saudade. Tristeza não, mas muita, muita saudade. Eu vi o sol vir clarear
eu vi a lua me iluminar, eu vi Mestre Valtinho vadiar. E abracei-o, né? Possui carinho ao ensinar. Descontraía o ambiente com seu linguajar, quando muitas vezes estávamos nervosos, e o que colocava em perspectiva o problema, transformando em nada. Me lembro de chegar na senzala e presenciar jogos entre Mestre Valtinho e Mestre Beija-Flor. Quantos campeonatos eles ganharam juntos, que qualidade, que harmonia, que simplicidade de beleza tive a oportunidade de vivenciar. Algo que ainda almejo conquistar na capoeira, me espelhando naquela geração. O Mestre Valtinho deixou um legado para seus filhos, para seus amigos, para seus alunos, que jamais será esquecido. Esse espírito, né? Conquistador aí dele, né? Meu mestre tem fundamento. Meu mestre tem fundamento. Tem história pra contar. Pois o título do mestre, meu Deus, é o tempo que nos dá. Minha mãe era viva. E o Liminha, nessa ocasião, virou... Ele estava presente, mestre Liminha. Eu era pequena, tinha, sei lá, uns 12 anos. E ele virou e falou, não, eu vou jogar com a menina do Valtinho. E eu lembro de olhar pra cima, porque ele era enorme, eu bem pequena. E o mestre deu risada e minha mãe... não, mas quem falou que a do Valtinho, ela é minha. Então... Eu agora gostaria de finalizar com uma grande dor no coração, mas ao mesmo tempo uma alegria imensa de gratidão. Gratidão por tudo o que meu mestre plantou ao longo desses anos, de todos os frutos que ele conseguiu brotar, que hoje estão se formando, e a importância que ele foi na vida de muitos ao longo desses anos. Obrigado, meu mestre, onde quer que o senhor esteja, eu estarei sempre com o senhor. E viva meu mestre. E é quem me ensinou. Me orgulho do senhor. O senhor sempre foi um capoeirista de valor. A homenagem que vocês estão fazendo, eu acho que vocês é que tem que fazer. Isso é feito. A vida é essa. Uma combinação de circunstâncias que não podem ser previstas ou evitadas sem qualquer sentido, sem qualquer propósito. Aqui está a chave, a perpetuação da espécie. Alguns dizem, se realiza, transcende além dos fatos. Outros dizem, evoluir, buscar sabedoria e conhecimento, faz um mundo melhor, consegue união com Deus, atinge a pureza da alma. Tem gente que defende isso, o sentido da vida está em tentar encontrá-la. E há outras pessoas que dizem que a vida não tem sentido, porque o mundo é um lugar horrível, agressivo e destrutivo. O ponto é que todos nós tentamos chamá-lo de alguma forma. Acredito que o sentido da vida é algo que inventamos, porque como seres humanos, com raciocínio abstrato, precisamos entender, assimilar, encontrar um significado ou um propósito que justifique nossa existência. Eu chamo assim, você chama como você quer, mas o que não vai mudar é o que realmente importa, é o caminho, não onde vamos. Seja qual for o propósito das vidas, o significado da vida é o que significa que a vida é. O que importa é crescer, melhorar, ser generoso, tentar encontrar o que sabemos, como
fazer e explorar ao máximo. Amar, pensar, divertir, ser crítico, sincero, coerente, proativo e sempre viver de forma com as nossas possibilidades e fiel aos nossos critérios. Tudo isso é o que Mestre Valtinho deixou como legado aos que seguem seu pensamento e filosofia. Uma plasticidade, mas ao mesmo tempo valentia. Uma dureza, mas o respeito ao próximo. Enfim, um mestre de capoeira que deixa saudade porque foi parte dessa grande construção de capoeirista da Baixada Santista. Agora, família Valtinho da Senzala, é momento de aplicar todos esses ensinamentos que cada um de vocês, de forma individual, receberam. E dentro do coração de todos, mantenha essa energia viva do grande mestre Valtinho da Senzala. Gratidão, mestre, por tudo, e estaremos contigo sempre. Mestre Valtinho da Senzala, grande pai, grande mestre, grande homem, nos deixou agora uma grande lição de vida. Nos deixa um grande aprendizado e a grande missão de poder perpetuar seu legado. Pai, onde eu estiver, gingando, o Senhor estará presente. Eu te amo. É um prazer enorme, de coração, trazendo um pouco de felicidade para esse pessoal. A capoeira de Senzala de Santos é capoeira de família, tá?